Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Que alegria ter vocês aqui com a gente nessa noite, numa sexta-feira, né? É um dia difícil para todas nós. Glória a Deus. Que bom que você veio, minha amada. Que bom que você veio. Essa noite eu vou compartilhar com vocês de uma palavra e de uma personagem que é muito suspeita para mim falar. Mas eu vou dizer para vocês assim que até algum tempo atrás eu não tinha dimensão de quão importante era a representação dessa mulher. Os ensinamentos de hoje, eles vão trazer assim muitos exemplos para a gente. Exemplos sobre lealdade, sobre caráter, sobre justiça, sobre coragem, sobre ousadia, sobre propósito, sobre obediência, fidelidade, unidade, sabedoria, prudência, intercessão, jejum, oração. É muita coisa, é muita coisa. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Esther. Muitos exemplos. Alguns personagens bem marcantes, citados nesses 10 livros de Esther. Você pode abrir Esther no capítulo 2, nós vamos ler ali a partir do verso 7. E vai dizer assim, a minha versão é NVT. Então pode ser que tenha um pouquinho de diferença da versão que você lê aí. Esther, capítulo 2, é no Antigo Testamento, a partir do verso 7. Diz assim: Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, também conhecida como Esther, que havia sido criada por ele, pois seus pais tinham morrido. Esther era muito bonita, de boa aparência e formosa. Mordecai a havia adotado como filha. Quando foi proclamado o decreto do rei, muitas moças foram levadas à fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi levada ao palácio e entregue aos cuidados de Hegai, encarregado do harém. Hegai, muito impressionado com Esther e gostou muito dela, imediatamente providenciou para que recebesse os tratamentos de beleza e uma alimentação especial. Também lhe deu 7 assistentes escolhidas entre as moças do palácio e a transferiu com as suas assistentes para o melhor apartamento do harém. Esther não contou a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família, pois Mordecai a havia instruído a não revelar nada a esse respeito. Todos os dias, Mordecai caminhava perto do pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de cada moça ser levada à presença do rei, ela passava por 12 meses de preparação. 6 meses com óleo de mirra, seguido de 6 meses com perfumes e cosméticos para a pele. Quando chegava a vez de cada moça apresentar-se ao rei Xerxes, ela podia levar consigo do harém qualquer coisa que quisesse. À noite, ela era levada aos aposentos do rei. Pela manhã, ela era transferida para outro harém, sob os cuidados de Saasgás, o eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela só voltava à presença do rei se ele tivesse gostado dela e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a havia adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco encarregado do harém, lhe recomendou. Esther agradava a todos que a viam. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do reinado de Xerxes. O rei amou Esther mais do que todas as outras moças. Ela conquistou seu favor e sua aprovação mais do que qualquer outra. Ele colocou a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para celebrar a ocasião, o rei deu um grande banquete em homenagem a Esther para todos os nobres e oficiais. Proclamou um feriado nas províncias e distribuiu presentes com generosidade real. Mesmo depois de todas as moças terem sido reunidas de novo, Mordecai continuava no serviço do palácio.
Esther ainda não havia revelado sua nacionalidade nem a origem de sua família, conforme Mordecai a instruíra. Ela continuava a seguir as instruções de Mordecai, como fazia quando vivia sob sua guarda. Certo dia, quando Mordecai estava a serviço do palácio de Bigtã e Teres, 2 dos eunucos do rei encarregados da entrada do palácio ficaram irados com o rei Xerxes e conspiraram para assassiná-lo. Mordecai soube da conspiração e contou à rainha Esther, que por sua vez avisou o rei em nome de Mordecai. Depois que o caso foi investigado e confirmado como verdadeiro, os 2 homens foram enforcados numa estaca. Tudo isso foi registrado nos registros históricos do rei. Senhor, eis aqui a tua palavra. O Senhor já ministrou muito ao meu coração, através de todos esses 10 livros da história de Esther. E nessa noite, Senhor, eu estou aqui para falar daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dessas minhas irmãs amadas que estão aqui. Que saia da minha boca somente aquilo que o Senhor quer ministrar na vida dessas mulheres, Pai. Somente aquilo que o Senhor tem para o coração delas, Pai. No nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, Pai. Que elas não se lembrem de mim aqui, mas que elas se lembrem daquilo que o Senhor falou ao coração delas, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amadas. A história é muito grande. São 10 capítulos. Nós não vamos ler os 10 capítulos. Não aqui, agora. Mas é uma história muito linda. Porque ela me faz refletir os caminhos nos quais nós temos caminhado. Ela me faz refletir daquilo que o Senhor tem de propósito para a minha vida, para a sua vida. Me faz refletir como Deus conduz as situações, mesmo situações difíceis. Como Deus usa essas situações para nos colocar no lugar aonde Ele nos chamou para estar. E essa aqui é Esther. E para quem não conhece, eu tenho uma filha chamada Esther. Uma morena muito bonita, muito artista, mas é uma bênção do Senhor. E para aquelas que não me conhecem, desculpa, nem me apresentei. Eu sou a Denise, eu sou esposa do pastor Maurício. E a palavra que o Senhor me deu hoje a respeito de Esther vai muito daquilo que o Senhor tem para falar com a gente sobre propósitos. Nós sabemos que nós temos um chamado. Quando a Helenice começou a compartilhar daquilo que ela ouviu hoje, eu falei, Senhor, é isso. É isso. Uma bênção, minha irmã. Uma bênção. Se deixar, ouvir daquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Mas eu quero só contextualizar as irmãs que talvez não conheçam toda a história de Esther. Rei Xerxes, ou conhecido também como Assuero, ele era um rei do Império Persa, um reino muito poderoso. E ele tinha uma rainha chamada Vasti. E ele resolveu dar um banquete, uma festa, aquelas festas longas, cheias de autoridades, cheias de pessoas, muita bebida, muita comida, muita festa. Em determinado momento da festa, ele manda chamar a rainha, porque ele queria exibir a sua esposa. E era realmente, naquela época, para aquele governo, para aquele império, era você mostrar a grandiosidade do seu reino. Não era só as suas riquezas, mas era também a beleza da sua esposa. E essa rainha disse não para esse rei. E depois disso, os conselheiros do rei conversaram com ele e falaram, o exemplo da rainha. A rainha está dando esse exemplo, todas as mulheres vão se portar assim. E aí começa a trama. Porque Vasti foi destituída do seu reinado. Ela deixou de ser rainha. E o rei colocou um decreto. Chamem as moças mais bonitas, as virgens, as separadas, as mais belas do reino. Que dali sairá a minha nova rainha. E Esther, uma moça judia, no meio de um povo persa, que cria em muitos deuses. Esther foi levada. E eu começo a pensar na história de Esther assim. Esther teve uma vida muito fácil. A gente só lembra dela quando fala na Bíblia que ela foi rainha. Mas o começo da história de Esther, quando fala lá que ela era órfã de pai e de mãe e que ela foi criada pelo seu primo. Deus tirou ela da orfandade. Quantas vezes o Senhor tem nos tirado dessa orfandade? Às vezes somos órfãs de pais vivos. Às vezes, vivemos tanto das nossas angústias pela falta de uma identidade, por uma falta de uma família de verdade, que nós nos esquecemos
daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Esther era órfã, e de órfã ela foi colocada como rainha. Mas para chegar até esse posto de rainha, até chegar a tudo isso, ela teve um processo. Um processo. Como a borboleta no casulo, é um processo. A borboleta, quando ela está para se formar, antes disso ela é uma lagarta, não é? Ela não fica presa num casulo. O casulo é confortável? Não, gente. Apertado. Para ela sair daquele casulo, para ela ser aquele ser tão lindo, vibrante, bonito, colorido, que chama a nossa atenção, ela sofre para romper aquele casulo e para sair. E passar pelos propósitos de Deus, caminhar com Deus. Para que a gente seja alinhada naquilo que Ele quer para nós, às vezes a gente tem que passar por isso também. E às vezes quando o Senhor mexe, dói. E muitas vezes nós não queremos, por isso nós fugimos. Nós somos boas de fugir. Porque toda vez que a gente tem algo lá que está machucando a gente não quer mexer. Já viu criança quando cai? A mãe fala assim: não vá andar de bicicleta na rua, que estão fazendo obra na rua. Você vai cair, você vai cair. A criança pega a bicicleta e vai. 10 minutos depois, a criança volta quietinha para casa com aquela bicicleta. Guarda, não fala nada para ninguém. Na hora do banho, a mãe vai ver o joelho lá, todo machucado, cheio de pedrinha. E é aquele choro, né? Para limpar, para tirar. São os processos que o Senhor passa com a gente também. Às vezes o Senhor precisa limpar as nossas feridas. E deixar ser limpada pelo Senhor, às vezes nos custa. Minhas amadas irmãs, o rei colocou um decreto. E naquele decreto, Esther foi levada para aquele palácio. E eu fiquei pensando assim, como é que será que devia estar o coração dela? Como que devia estar o coração de Esther? Hoje nós temos a liberdade de escolher com quem a gente quer casar, não temos? A gente namora, fica um tempo noivo e casa, né? O processo normal e natural do cristão é esse. Mas naquele tempo, pense, ela ia ser retirada. Não tinha certeza que ela ia ser rainha, gente. Ela ia lá, com todas as outras moças. Ia ser submetida a um tratamento todo especial para poder entrar na presença do rei. E poderia ser que ela não fosse mais escolhida. Ia ter uma noite com aquele rei, ia colocada num harém separado, onde ficavam as concubinas do rei, já não ficava mais com as outras moças virgens, ela ficaria separada. E ali podia ser o resto da vida dela ali. Então imagine o coração dessa mulher, moça, ali falava que ela era uma jovem. Eu fico imaginando uma jovem assim, né, na minha cabeça, né, nos meus pensamentos, uma jovem assim, 18, 20 anos. Quando você tinha 18, 20 anos, né? Não vamos dizer a idade para ninguém. Mas quando você tinha 18, 20 anos, onde que estava a sua mente? No que você pensava? O que você sonhava para a sua vida? Nós temos algumas aqui que já eram casadas, né? Mas a maioria das moças hoje, o pensamento não é o casamento. O casamento é outra situação. Mas a Esther foi levada para aquele palácio, Esther passou por aquele processo. E, gente, vamos combinar, né? Que processo. Que processo. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu fui ver assim, que ela tinha que passar por um período de purificação e de uma limpeza profunda. Eu fiquei pensando, mas Senhor, mas que limpeza é essa que dura 6 meses, né? 6 meses tomando banho de óleo de mirra. Diz que mirra é muito cheiroso. Eu não conheço. Mas diz que é um perfume muito gostoso. Eu fiquei imaginando 6 meses nesse processo. 6 meses com tratamentos cosméticos, perfumes. Total, um treinamento de 12 meses, um ano inteiro. Pense você ficar um ano inteiro sendo tratada, arrumada. Você foi viver num palácio. Você imagina qual era o contexto daquele povo? Onde que esse povo morava? Um contexto de pobreza, um contexto de miséria, muitas vezes. Aí você é levado para um palácio, você não sabe nem se portar dentro de um palácio, né? Já viu? A gente, quando vai num lugar muito bonito, a gente começa a olhar e fala, nossa, a gente fica toda admirada, né? Você quer tirar foto de tudo, eu vou fazer uma selfie aqui, junta o povo ali, faz uma foto. A gente não sabe nem se comportar no lugar. E eu fico imaginando Esther chegando naquele palácio.
né, sendo tratada, adornada, colocando vestes bonitas, joias finas. Alguém que entrava na presença de um rei que nem aquele, né, que era o império mais poderoso naquele momento, tinha que estar preparada, tinha que estar à altura. Então ela ficou ali sendo tratada. Foi um aprendizado. Tudo para quê, gente? Em uma noite. Apenas em uma noite, o destino dela seria definido. Uma noite. Essas mulheres aprendiam sobre etiqueta, costumes. O negócio era muito fino. E ela achou graça na presença desse rei. Esse rei se encantou com ela. E esse rei colocou ela como uma rainha. E eu fico pensando assim, quantas vezes o Senhor quer nos adornar e nos colocar como a princesa dele, a filha amada de Deus, a princesinha do Pai. E quantas vezes a gente não consegue chegar nesse lugar? Porque nós achamos que somos indignas, porque achamos que não estamos preparadas, achamos que esse não é o lugar para nós. Coisas da nossa cabeça, coisas que nós ouvimos, e às vezes comportamentos que nós temos que desagradam ao nosso Deus, né, que nos levam para fora dessa presença. E Esther, ela teve a sua vida transformada e foi preparada para ser rainha porque Deus tinha um propósito na vida dela. Esther foi coadjuvante, ela foi ajudadora do Senhor no processo de salvação do povo judeu. Porque depois daquela situação que Mordecai viveu ali, de ver e ouvir aqueles homens tramando contra a vida do rei, se levantou um outro homem, Amã, do exército do rei, se levantou contra esse homem, porque ele foi promovido. O rei olhou para ele e falou assim: Amã, agora você está num cargo maior, agora todos têm que se prostrar quando você passar. E Mordecai, o primo de Esther, ele não se dobrava. Ele não se dobrava porque ele cria que ele só podia se dobrar para o Deus dele. A quem você tem se dobrado, minha querida? Aquilo que você tem cedido. Às vezes a gente entrega toda a preparação que nós fazemos por uma coisa tão pequena. Hoje no nosso grupo de mulheres nós somos convocadas para jejuarmos durante o dia todo por causa desse momento aqui. Porque nós cremos que enquanto nós nos preparamos, enquanto nós adoramos ao Senhor, o Senhor começa a operar os milagres. Deus começa a confrontar o nosso coração e começa a nos limpar. Mas nós estávamos orando por você que é visitante, por você que veio aqui nessa noite. Nós estávamos orando pelas nossas amadas que chegariam aqui nessa noite. Para que Deus operasse um milagre, para que Deus tirasse toda a inquietação, para que essa seja uma noite de cura, de libertação, de salvação na sua vida, minha amada. E muitas vezes nós estamos nessa presença do Senhor, buscando Ele, fazendo tudo por Ele, adorando Ele. E às vezes por um segundo de distração, Satanás que está ao nosso derredor, consegue vir e tirar a nossa paz. Culto de sexta-feira, culto de mulheres, a gente tem experiência aqui, que toda sexta-feira que tem culto, nós temos batalha também. Tem batalha, sabe por quê? Porque o inferno não fica contente quando as coisas do Senhor começam a caminhar e andar. O inferno não está contente, minha amada. Então assim, se você veio cansada, glória a Deus, você está aqui. Se você veio com a roupa que você estava, glória a Deus, porque você está aqui. Se você está estressada, preocupada, glória a Deus, você está aqui. O Senhor vai falar ao seu coração. Sabe por quê? Daqui a algumas horas você vai estar na sua casa, você vai dormir, você vai se alimentar. Amanhã você vai acordar, esse problema que você tem já não vai ser toda essa situação que está na sua cabeça, porque às vezes a nossa emoção fala muito mais do que a nossa razão, né? Então o problema é desse tamanho, mas na nossa cabeça de mulher ele fica muito grande, né? E toma todo o nosso sentimento. Amanhã já não vai ser tudo isso. Então aproveite enquanto você está aqui. Receba mesmo do Senhor, receba cada coisa, cada palavra que o Senhor tiver para te falar. Porque hoje todas nós que estamos aqui servindo, Deus está usando para trazer algo para o seu coração.
Quantas coisas bonitas e preciosas o Senhor derramou hoje quando a pastora Regina subiu aqui para fazer a abertura desse culto. Quantas palavras de bênção o Senhor derramou através da boca da Helenice e das irmãs que estavam aqui no louvor e dos nossos irmãos preciosos que estão aqui tocando para nós. Rafinha, fica em pé, meu amor, vem cá, vem cá. Para aquelas que não viram, esse é o nosso baterista. Ó, palmas para ele. Ele é precioso, gente. É o nosso baterista mirim. Em nome de Jesus, um grande homem do Senhor será você, Rafinha. Varão do Senhor, homem valoroso do Senhor, você será. E eu me alegro quando eu vejo as crianças servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque esse é o futuro. Alguns anos a gente não vai mais estar aqui, mas eles vão estar. E estarem servindo no altar vai fazer toda a diferença na vida deles. Porque é isso que vai criar intimidade. Às vezes a intimidade que nós não temos foi porque muitas vezes a gente não cresceu num lar cristão, a gente não conheceu isso. Né? Mas Deus vai operar milagres e maravilhas ali nessa família, em nome de Jesus. Eu creio. E os nossos irmãos, o irmão Joel, o irmão André e o irmão Rafael que está lá atrás. Muito obrigada. O irmão Rodolfo que está lá fora, gente, nesse frio, dando todo o apoio para a gente. Que o Senhor honre a vida desses homens. Porque muitas vezes para a gente estar aqui, ele e o Duarte, muitas vezes para a gente estar aqui, confortável, eles estão lá fora trabalhando, guardando, né? Guardando para a gente. Oh, glória a Deus. Mas, minhas amadas, Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. E a gente muitas vezes pensa na recompensa final. A gente pensa na Esther, na rainha, com a coroa, com a vitória na mão. Mas muitas vezes Deus não entrega a vitória na mão da gente até que a gente esteja passado pelo processo, até que a gente esteja pronta. Porque Ele é misericordioso, querida. Quantas coisas nós já pedimos ao Senhor e muitas vezes o Senhor falou assim: minha filha, não é o momento. Não é o momento. Se eu te entregar isso agora, filhinha, você vai se perder. Se eu te entregar isso agora, você não vai fluir, você não vai crescer. Porque nós temos que estar preparadas. É igual andar de bicicleta. Dizem. Eu não ando de bicicleta. Esse é meu trauma de infância. Mas um dia Jesus me cura. Eu não tenho muito equilíbrio, irmãs. Mas andar de bicicleta. O processo é como? Você senta na bicicleta e sai andando? Não, né, filha? Senta na bicicleta. Aí vem a mamãe e o papai, vai segurando, põe rodinha, segura e dá apoio, dá palavra de incentivo, e vai filhinho, vai filhinho. Não é assim? É assim. E vai indo. Daí um dia assim, vamos tirar uma rodinha que de qualquer coisa se equilibra com a outra. Já viram essa estratégia? Aí tirou as rodinhas. Ele falou, não, agora o papai e a mamãe vai segurar aqui atrás, ó. Você pode ir indo que o papai e a mamãe vai segurar. Aí de repente, papai e mamãe soltam e você vai. É um processo. Esse é um processo. E o Senhor quer fazer esse processo na nossa vida também. Amém, né? Oh, glória. E a Esther não passou só por esses processos. Ela foi colocada como rainha para ser cooperadora do Senhor. Mas daí Amã conseguiu colocar um decreto para massacrar os judeus. Porque o coração dele não bastava só acabar com a vida de Mordecai, que ficava lá na porta do palácio e não se dobrava aos pés dele. Ele queria acabar com todos os judeus. E ele fez uma forca de 25 metros, planejando dar fim na vida de Mordecai, dar fim na vida dos judeus. E o rei aprovou. Só que o rei não sabia que a origem da Esther era judia. Ela estava condenada com o povo. E o que Esther fez? Saiu correndo pelo palácio descabelada. Ai, vamos todos morrer. Não. Mordecai chegou para ela e falou assim: será que não foi para isso que você foi colocada como rainha? Minha irmã, será que não foi para isso que o Senhor te colocou no lugar onde você está? Em Helenice.
Para que o Senhor te colocou naquele hospital, Helenice? Com aqueles pacientes. Para dar testemunho, filha. É isso. E cada uma de nós, Deus coloca no lugar certo. E às vezes a gente está lá reclamando, Senhor, mas está difícil. Sirva ao Senhor aonde você estiver. É no seu trabalho, é fazendo as suas atividades da sua casa, é servindo alguém na igreja, é ajudando alguém na rua, é na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver, que você seja representante do Senhor, boca do Senhor. E muitas vezes não vai precisar você falar, a tua atitude vai dizer quem você é. Eu fiquei pensando quando a Helenice falou do rapaz que entregou o coração de feltro para ela. E associou ela como uma mãe. Qual que é a ferida da alma desse rapaz? O que levou ele para aquele lugar? É uma carência? É uma falta? Uma falta de amor? É um desprezo? O que aconteceu para que esse rapaz tivesse esse sentimento? O que aconteceu? Mas ele olhou nela e achou nela um lugar de refúgio. Mas não é só porque a Helenice é boazinha, porque a Helenice já é vó, né? Quer dizer, que a avó é experiência de mãe 2 vezes, o pessoal comenta, né? Não é só disso. É pelo aquilo que ela carrega dentro dela. É aquilo que você carrega dentro de você, minha amada. O Espírito Santo que é dentro de você. Tem pessoas que chegam para você assim e falam assim, nossa, eu venho conversar com você, me dá uma paz tão grande. É o Espírito Santo, querida. Não é fruto nosso não, porque a nossa carne é difícil. A nossa carne nos tira da presença do Senhor. A nossa carne nos leva para longe do Senhor. Entende? A gente luta o tempo todo com a nossa carnalidade. O tempo todo com a nossa mente. Que a gente possa ser usada pelo Senhor. Esther foi erguida naquele tempo para isso. E ela fez o quê? Convocou o quê, minhas amadas? Jejum. Jejum e oração, 3 dias, todo mundo. Todos os judeus. Orando e jejuando. Quando a adversidade chega nas nossas vidas, queridas, a gente precisa se posicionar. Esther tomou uma posição de alguém que conhecia ao Deus a qual ela servia. E essa posição foi jejuar e orar. Porque assim, querida, se não acontecer aquilo que você está pedindo para o Senhor para acontecer, Deus vai mudar pelo menos o teu coração. A gente tem que pensar nisso, né? Porque às vezes a gente fica pedindo tantas coisas para o Senhor e às vezes o Senhor precisa mudar é a gente. Às vezes somos nós que precisamos ser mudadas e moldadas naquilo que o Senhor quer para a gente. Você entende isso? E o nosso Deus é tão amoroso, tão amoroso. Muitas vezes a gente associa a Deus como um pai vingativo, brabo, nervoso. Nosso Deus é tardio em irar-se. Ele é tardio. Ele tem muita paciência com a gente. Às vezes eu fico pensando, Senhor, obrigada pela tua misericórdia, Pai. Porque eu sou uma pessoa difícil, Pai. Muitas vezes o Senhor tem que me puxar, o Senhor tem que me puxar, o Senhor tem que me puxar, o Senhor tem muita paciência comigo. É só a graça. Esther convocou esse jejum. E sabe por que ela convocou esse jejum? Porque ela tinha que entrar na presença do rei. E era uma afronta ela entrar na presença do rei sem ser chamada. O que aconteceu com Vasti? Perdeu, né? Perdeu o seu posto, o seu cargo, o seu lugar de rainha. Esther corria o mesmo risco. Isso se não fosse morta. O que ela tinha? A esperança. A esperança num Deus que nunca falha. Nosso Deus nunca falha, querida. Ele não falha. Ela não falha. Nosso Deus não falha. E Esther entrou na presença do rei. E o rei perguntou para ela o que ela queria. E ela falou, quero dar um banquete para o rei e para Amã. E ela fez esse banquete. E durante esse banquete o rei perguntou, o que você quer? Porque Esther, ela não levou nada grandioso para quando ela foi, que nem as outras moças, diz aqui no relato, levavam quando iam para se encontrar com o rei.
Ela foi muito modesta naquilo que ela queria. Então o rei se sentiu no lugar assim, eu preciso atender ao desejo dela. E no segundo banquete, quando Esther revelou que ela era judia e que ela estava condenada à morte, junto com seu povo, por causa da trama de Amã, esse rei, orgulhoso, que não voltava atrás nas suas palavras, um rei muito temido, mandou dar fim em Amã. Honrou a Mordecai. E o povo foi livre dessa morte. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado da morte? A gente muitas vezes nem percebe. E não é só morte física, minha irmã. Não é só morte física, não. As nossas emoções muitas vezes nos matam. As nossas ansiedades, os nossos medos nos consomem. Qual a identidade que você tem declarado? A identidade de filha do Senhor? Qual a identidade que você tem carregado? Você tem carregado o digital do seu Criador em você? Ou você tem se contaminado com a imagem que você vê por aí? O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, minhas queridas. E o nosso Deus é um Deus que atua no bastidor. Ele pega lá uma órfã, alguém que não tinha perspectiva nenhuma, e coloca num lugar de autoridade, num lugar de influência, num lugar de liderança. Mas por quê? Porque ela se submeteu ao processo. Porque ela se deixou ser moldada pelo Senhor. Porque ela não se rebelou, ficou revoltada com as coisas. Que a gente possa aprender hoje com a vida da Esther. Deus usou uma pessoa sem prestígio, sem posição social, sem histórico familiar. Porque muitas vezes a gente imagina que tem que ser a família toda crente para eu ser crente do fogo, cheio do poder. Minha querida, vá orar. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer fazer maravilhas? Você quer ver o Senhor respondendo suas orações? Você quer ser uma pessoa melhor? É oração, é busca. É busca. O Senhor vai começar de algum lugar. E eu fiquei vendo assim, como é lindo, como Deus transforma uma dor em um propósito. Ele fez isso com a Esther. Ele tirou a dor da orfandade. Pense você viver numa questão vulnerável. Naquele tempo não é como nós temos hoje, né? Ela estava sendo criada por um primo, sem perspectiva de vida nenhuma. E Deus trabalhou numa mulher anônima. Uma mulher anônima. Ela podia ter vivido uma vida marcada e limitada pela dor dela. Mas ela optou em viver aquilo que o Senhor tinha para ela. Ela se posicionou junto ao povo dela. Que hoje à noite a gente possa tomar posição com o Senhor. Que hoje à noite a gente possa realmente se alinhar com o Senhor para viver aquilo que Ele tem para a gente. Isso me mostra que o preparo vem antes da promoção, né? Todo mundo quer ter sucesso, quer ter. Nós estamos na geração do ter. Nós queremos ter coisas. Nós queremos aparecer. E nós não precisamos de nada disso. Para sermos colocados, às vezes, numa outra posição, a gente tem que passar pelo processo. E dói. E demora. E não é do nosso tempo, e não é do nosso jeito. E Deus escolheu aquele lugar para ela estar. Deus escolheu que a Esther estivesse dentro do palácio, para que Ele pudesse operar isso. Uma mulher que para mim é uma inspiração, né? Em termos de oração, de posicionamento, de coragem, de fé. Muitas vezes a gente acha que o silêncio de Deus significa que Ele está ausente. Mas Ele não está ausente, queridas.
Ele está trabalhando no bastidor. Ele está trabalhando no bastidor. E Deus muitas vezes vai levantar mulheres, Estérs, né? Para colocar em lugares estratégicos. Para conduzir pessoas. Para mudar. Para levar a gente para um outro patamar. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite, minha amada. O Senhor quer mudar a tua perspectiva, mudar a sua história. Amém?